Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto que rende 10 mil reais investidos. Então você que tem 10 mil reais, ou tem mais, ou tem menos do que isso e quer saber quanto que renderia 10 mil reais investidos, eu vou te mostrar nesse vídeo em vários investimentos diferentes, quanto que você teria mais ou menos por mês e principalmente por ano, né, investindo 10 mil reais. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações, porque dessa forma você ajuda o YouTube a entender que esse é um vídeo bom e mandar para mais pessoas, e dessa forma mais pessoas ficam cientes dessa informação. E ao decorrer do vídeo eu vou te explicar não apenas quanto que renderia 10 mil reais nesses determinados investimentos, né, esses locais que eu vou te mostrar aqui, mas também eu vou te mostrar como que é dado essa rentabilidade, né? Como que você poderia calcular essas rentabilidades. E eu vou começar aqui simulando quanto que renderia 10 mil reais no Nubank, né? Porque o Nubank é usado por milhões de brasileiros, uma quantidade absurda de pessoas, até mesmo que acompanham esse canal, utilizam o Nubank, e quanto que renderia 10 mil reais no Nubank provavelmente é um interesse de vocês. E a primeira coisa que você precisa saber é que o Nubank tem uma rentabilidade de 100% do CDI. Mas o que significa isso, né? 100% do CDI. Então se eu colocar mil reais vai virar 2 mil reais? Seria isso? Não, não seria isso, né? 100% do CDI significa 100% da taxa CDI. E o que é a taxa CDI? A taxa CDI é uma taxa utilizada entre transações bancárias. É uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro de um para o outro. E essa taxa normalmente fica 1/10 abaixo da taxa Selic. Então digamos que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, é a mãe de todas as taxas. E nesse momento de gravação do vídeo, a taxa Selic se encontra no patamar de 13,75%. Um patamar bem elevado, porque ela veio subindo em 2021 e continuou subindo em 2022. Então nessa situação podemos dizer que a taxa anual do CDI se encontra nesse momento em 13,65%. Ou seja, 100% do CDI é igual 13,65%. Então se você deixasse um dinheiro X no Nubank, esse dinheiro teria uma rentabilidade de 13,65% em um ano no Nubank, caso a taxa Selic permanecesse no mesmo patamar, o que normalmente não acontece, né? E essa é uma premissa que eu vou te mostrar aqui. Mas vamos supor que a taxa Selic permanecesse no patamar de 13,75% pelos próximos 12 meses. Nessa situação, se você investisse 10 mil reais, você teria no Nubank, após um ano, R$ 11.126,13. Só que o objetivo dessa subida da taxa de juros foi conter a inflação, e nesse momento ela já está relativamente contida, tivemos 3 meses de deflação, então a tendência daqui para frente é que a taxa de juros abaixe. Só que ela não deve abaixar tanto porque os juros pelo mundo está subindo, e pelo Brasil ser um país emergente, é natural que nós tenhamos uma taxa de juros um pouquinho mais alta para atrair capital estrangeiro. E a expectativa, segundo o Boletim Focus, há algum tempo já é para o final do ano que vem, final de 2023, uma taxa Selic fechando o ano em 11,25%. E na prática, a rentabilidade que você tem em um investimento indexado ao CDI é uma rentabilidade pós-fixada, né? Você não sabe exatamente qual vai ser a sua taxa de rentabilidade, porque a cada 45 dias tem uma nova reunião do Copom, isso altera a taxa Selic, e com isso nós temos um CDI diferente, fazendo com que no acumulado de 12 meses você tenha um CDI acumulado. Então seria uma rentabilidade, nesse caso, um pouquinho menor do que a que nós estávamos projetando. Então seria um acumulado entre 13,65% e 11,15%, alguma coisa entre esses dois. Pegando uma média, podemos considerar que o acumulado de CDI no período de um ano fique de forma realista em mais ou menos uns 12,5%. Então essa seria uma rentabilidade mais provável no prazo de um ano para um investimento que rende 100% do CDI. Nesse caso, 10 mil reais no Nubank viraria R$ 11.031,25. Uma diferença de quase R$ 100 em vista da taxa que nós projetamos anteriormente. Mas nesse caso é uma taxa mais realista, é algo que você poderia de fato esperar. Ou seja, com 10 mil reais você teria mais ou menos R$ 1.031
de juros no período de um ano. Que se a gente divide por 12 meses, supondo que você após um ano retirasse esse dinheiro, daria mais ou menos R$ 85,94 por mês. E eu digo mais ou menos porque nos investimentos existe o que nós chamamos de juros compostos, onde se você aplica no primeiro mês um determinado valor, nesse primeiro mês ele tem uma rentabilidade. E aí essa rentabilidade soma com o valor aplicado para que no segundo mês essa rentabilidade nova seja um pouquinho maior, depois um pouquinho maior, depois um pouquinho maior, e assim você tem uma curva exponencial que acaba fazendo com que os últimos rendimentos sejam maiores do que os rendimentos que vieram antes, e assim sucessivamente. Então na média seria esse valor, mas no final teria um rendimento maior do que no início. Temos também uma outra conta que é usada por muitas pessoas, que é a conta do PicPay, que hoje tem uma rentabilidade de 102% do CDI. E como eu expliquei no início do vídeo, a taxa CDI é uma taxa que fica sempre um décimo abaixo da taxa Selic, e 100% do CDI seria 100% dessa taxa. Para você calcular quanto seria 102% dessa taxa, basta você colocar na calculadora a taxa de CDI atual, que no caso seria 13,65, e multiplicar por 102%. E aí você chegaria em 13,92%, que seria o equivalente hoje, né, considerando o CDI de hoje, do resultado nesse investimento. Só que como nós estamos considerando um CDI acumulado em 12 meses de 12,5, o resultado acaba sendo um pouquinho menor do que se a gente projetasse com essa rentabilidade. Nesse caso, no PicPay, R$10.000 investidos viraria mais ou menos R$ 11.051,88. Temos uma outra rentabilidade um pouquinho maior em um investimento de liquidez diária também, que é o Banco Bari, onde nele tem um CDB de liquidez diária de 105% do CDI, e R$10.000 investidos viraria mais ou menos R$ 11.082,81. Com uma rentabilidade um pouco maior, temos algumas instituições boas, instituições seguras, disponibilizando CDBs de liquidez diária com rentabilidade de 110% do CDI, e que no mercado não existe uma boa instituição que tenha uma rentabilidade em um investimento de liquidez diária maior do que essa. E R$10.000 nesse caso viraria R$ 11.134,38. E esse valor dividido por 12 meses daria mais ou menos R$ 94,53. E lembra que eu falei dos juros compostos, onde no primeiro mês você tem um rendimento que se soma ao valor aplicado para que no segundo mês o rendimento seja um pouquinho maior, e esse rendimento maior se soma ao valor aplicado mais o rendimento do primeiro mês, para que no terceiro mês o resultado seja um pouquinho maior, e assim sucessivamente. Muitas pessoas, normalmente investidores iniciantes, têm uma ideia de investir, por exemplo, tem lá R$10.000, e a pessoa quer investir esses R$10.000 e todo mês quer retirar os rendimentos, para que seja como se fosse uma renda mesmo, né? Um complemento de renda. E esse eu já te adianto que é um grande erro dos investidores iniciantes, porque dessa forma você está eliminando o efeito de juros compostos do seu investimento. E eu vou te mostrar agora um exemplo de juros compostos, né? Eu tô aqui no site Poupança 2.0, que é um site que eu utilizo para fazer algumas simulações de investimentos. E muitas vezes você subestima poucos valores investidos. Então imagine uma pessoa que começa com R$0, não tem nada, e ela começa a investir R$100 por mês. E vamos considerar a taxa de juros atual de 13,75% ao ano a fins de cálculo. Então se você investe R$100 por mês a 13,75% por ano, você tem em 10 anos, caso você continue aportando R$100 todos os meses ininterruptamente, R$12.000 de valor investido, né, que seria R$100 vezes 12 meses vezes 10 anos, daria R$12.000, e você teria somente de juros mais de R$12.000, totalizando R$24.335. Só que veja que se a gente dobra esse tempo, então de 10 anos, agora você passa a investir durante 20 anos, o dobro do tempo, você teria investido o dobro de dinheiro, né? Então de 12 mil você passa agora a ter investido diretamente R$24.000, só que o valor em juros aumenta muito. Ele sai de um juros de 12 mil no prazo de 10 anos para um juros de mais ou menos 80 mil no prazo de 20 anos. Agora, se você aumenta em mais 10 anos, veja que é somente 3 vezes o valor da primeira simulação de 10 anos. Então em 30 anos você teria investido, logicamente, 3 vezes o valor de 10 anos, que seria R$36.000, só que o valor total acumulado seria de R$432.675. Então veja que quanto maior o tempo que você investe, desde que você não resgate os rendimentos, o seu valor resultante em juros, ele cresce exponencialmente. Tanto que na fórmula de juros compostos, como você pode ver aí,
o tempo é o fator exponencial. E se nós estendêssemos por 40, 50 anos, aí a conta já ficaria milionária. Isso considerando apenas R$100 investidos. E mesmo que exista inflação nesse período e talvez você não consiga essa rentabilidade em renda fixa, ainda assim o fator de juros compostos é o que mais faz sentido na sua trajetória de investidor. E retirar os rendimentos é um dos grandes erros que a maioria dos investidores iniciantes cometem. Eu gostaria de fazer um pedido para você. Se você quiser um vídeo onde eu falo sobre os maiores erros dos investidores iniciantes, erros que alguns deles eu mesmo cometi, comenta aqui embaixo uma hashtag eu quero, que eu vou trazer esse vídeo para você na próxima semana. E voltando aqui, né, talvez você ficou com a seguinte dúvida: como calcular os investimentos, né? Eu não sei calcular esses investimentos, como que eu faço o cálculo de rentabilidade na prática? Será que eu tenho que fazer no celular? Será que tem algum site para isso? E sim, existem sites onde você consegue fazer essas simulações, calcular, só que você não consegue ter lado a lado os investimentos para comparar e nem mesmo diferentes rentabilidades. Só que eu desenvolvi uma planilha justamente para isso. É uma planilha completa de controle financeiro, onde tem gestão de gastos, receita, que seria o quanto você recebe, de onde que você recebe, e controle de patrimônio para você saber onde que você tem dinheiro investido, onde que você tem dinheiro às vezes imobilizado, né, para você ter um controle do seu patrimônio e saber se você está evoluindo ou não financeiramente. E tem uma parte de calculadoras financeiras onde você consegue, simplesmente colocando algumas poucas informações, saber qual investimento seria melhor em vários cenários diferentes. E não se preocupe se você não sabe mexer no Excel, porque nessa planilha, né, quando você adquire a planilha, tem aulas explicando como que você mexe em cada parte e é super simples. O link dessa planilha vai estar aqui na descrição, junto com 2 links de indicação, né, que eu falei aqui de 2 instituições, o Banco da Ecoval e o Banco Sofisa Direto, e eles têm uma campanha de indicação e os detalhes dessa campanha vão estar aqui na descrição. No mais, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações, compartilhe esse vídeo com algum amigo ou parente que também é investidor ou quer começar a investir. E com isso eu vou ficando por aqui. Sem mais, meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico e até o próximo vídeo.